Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, queridos companheiros, participantes das reuniões da Seitinoye, aqui pelo canal do YouTube, Reuniões da Prosperidade. Que alegria poder reencontrá-los neste momento gostoso em que a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito dessa doutrina maravilhosa que muda completamente o nosso viver, que transforma a nossa vida cotidiana num porto seguro e feliz, porque a gente sente que estamos definitivamente junto com Deus. Então, se você está acostumado a nos acompanhar, sejam muito bem-vindos. E se você agora está trazendo seus amigos, compartilhando com eles essa oportunidade, também sejam muito bem-vindos. Estamos entrando num mundo de autoconhecimento, isto é, nós começamos, à medida que praticamos o ensinamento, nós começamos a ingressar num mundo completamente novo. Novo em que aspecto, você perguntaria? Novo de sentido de encontrar, de desenvolver um novo olhar para as questões relativas à vida. Então é um momento sempre de uma grandeza de coração, tanto de Deus que está falando através de mim, quanto de você que está aí, abrindo o seu para receber a verdade e aplicá-la na vida prática, encontrando solução para todos os seus assuntos. E olha o tema de hoje, que bonito e interessante nós vamos estudar, já que essa reunião é promovida pela Organização Prosperidade da Seitinoye do Brasil, pelo canal do YouTube. O nosso propósito é levar a verdade, homem filho de Deus, às pessoas que atuam no mundo empresarial, profissional, o executivo, o profissional liberal e assim por diante. Aquelas pessoas que são empreendedoras. Então, olha o nosso tema. Nós vamos estudar hoje. Empreendimento próspero vivencia a gratidão, os sentimentos de gratidão no dia a dia. Então, veja só, empreendimento próspero. O que seria um empreendimento próspero? Primeira coisa que a gente precisa desenvolver, um novo olhar, esquecer o modelo antigo, esquecer aquilo que era há anos atrás e, despertando para a verdade, nós desenvolvemos um novo olhar, uma maneira diferenciada para olhar para a nossa empresa, para as pessoas que nos prestam serviços, para os fornecedores e assim por diante. A gente desenvolve esse olhar diferenciado, sabe por quê? A gente aprende a entender, já que a visão é na linha da espiritualidade, que a empresa não é, em princípio, da própria pessoa, ela é uma empresa de Deus, porque ela veio através da pessoa que a iniciou aqui, mas veio de um projeto de Deus. Então, por isso, nós costumamos pensar assim: a empresa é de Deus, colocada sob os meus cuidados. E para estar colocada sob os seus cuidados, seguindo a linha da espiritualidade, você vai entender que se Deus está orientando e se você está conectado com Ele, tudo vai se desenvolver de uma forma mais leve, sabe? Sem cobranças. Então, o livro que a gente vai utilizar no dia de hoje, você já está acostumado. Você já sabe que nós utilizamos um livro, sempre um livro. Por quê? Porque a doutrina da Seitinoye está na nossa literatura. O nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, quando iniciou a Seitinoye, em 1930, ele utilizou a leitura, o poder da palavra, a questão da existência do verbo, o verbo que é a vibração de Deus. E quando Deus passou a vibrar, tudo ganhou forma.
Então, é importante a gente fazer essa primeira colocação, porque nós estamos falando com aqueles que lideram pessoas a partir do seu próprio negócio, em princípio. Então, por isso a gente vai passando aquilo que está dentro dos fundamentos da doutrina da Seichonoye. Então, o livro de hoje será 365 itens para alcançar o ideal. Ele existe em 2 volumes. Eu vou utilizar o volume 1, de autoria do nosso sagrado mestre, Masaharu Taniguchi. Eu quero destacar e pedir sua permissão para começar pelo prefácio. Todo mundo sabe que o prefácio é o resumo do livro. Ali está a finalidade com a qual esse livro foi escrito. Então veja o que o mestre diz aqui. Um dos objetivos do presente livro é esclarecer as causas disso. Disso o quê? De todo mundo ter um ideal na vida. De todo mundo sentir que vem lá do fundo da alma um desejo forte, uma intuição forte, que vai nos encaminhando para os propósitos de Deus na nossa vida. Então, esse livro, a leitura dele total, esclarece as causas disso, isto é, por que temos o ideal? Por que todo mundo corre em busca da concretização do seu ideal? Então, o mestre fala das causas e apresenta caminhos. Olha como é importante a leitura do livro, Nos faz vislumbrar caminhos que a gente pode seguir ou não. Depende de você aceitar ou não a verdade de que você é filho de Deus. E todas as pessoas que estão ao seu redor também são filhos de Deus. E que aquele negócio que Deus colocou sob os seus cuidados também, em princípio, é de Deus. Porque Ele sabe da intenção com que Ele colocou você, nesse contexto. Seguindo, ele diz assim: se queremos alcançar o ideal, precisamos, em primeiro lugar, saber onde ele se encontra. Onde se encontra esse ideal que almejamos? Porque quando você descobrir que esse ideal já está dentro de você, esse é o primeiro passo para acessar a esse desejo que Deus colocou no fundo do nosso coração. E à medida que a gente vai, com sinceridade, do fundo do coração, buscando a concretização desse ideal, é porque aquilo que almejamos já existe dentro de nós. Olha o segundo aspecto. Tudo que a gente precisa, inclusive concretizar o ideal que Deus colocou em nós, já está dentro de nós. Aquilo que a gente almeja já está dentro de nós. Então, como eu vou ter acesso a tudo isso? Você poderia perguntar. Como que a gente vai ter acesso? Primeiro, descobrindo os caminhos. Segundo, aplicando na vida prática as instruções que esse caminho traz para nós. E assim a gente vai, pouco a pouco, caminhando em direção à concretização do desejo de nós, desejo de Deus através de nós. Então ele diz aqui, ainda no prefácio: portanto, antes de mais nada, precisamos fazer uma introspecção e pôr a mente em ordem, a fim de podermos exteriorizar plenamente essa força interior. Outra razão pela qual a leitura desse livro é importante, um segundo aspecto, que a doutrina é explicada através do nosso mestre Masaharu Taniguchi. Uma outra razão pela qual os sonhos de muitas pessoas custam a se concretizar é o desconhecimento das leis mentais. Olha que importante descobrir que Deus, em forma de substância, energia, com toda a sua onipotência, onisciência, ele também se manifesta em forma de lei. E que leis seriam essas? As leis que regem a nossa mente. Porque sendo espírito, mente, alma, existem normas. Porque quando a nossa mente se organiza, recebe, acolhe essas normas, que aqui no livro o mestre chama de leis, quando a gente recebe e acolhe, tudo vai se transformando. Porque a nossa mente vai se tornando flexível, dócil, não questionadora. Não que não seja importante questionar, claro que é.
Mas como a visão é pela linha da espiritualidade, a docilidade mental já nos ajuda na compreensão daquilo que será importante a gente ter esclarecido para nós para agir em conformidade com isso. Por isso fica mais fácil concretizar o nosso ideal. As leis mentais regem a existência humana e a gente não pode viver a esmo sem saber onde a gente quer chegar, não é? Ao sabor das ondas, sobretudo do pensamento, né? Porque pensamento é como se fosse uma onda, é vibração. As palavras são vibrações espirituais. Tudo isso a gente vai aprender aqui. Então, se você souber realmente onde está aquilo que constitui seu ideal, conhecer as leis mentais que possibilitam a exteriorização dele e agir segundo essas leis, conseguirá infalivelmente a concretização do seu ideal. Então, viram os passos? Primeiro, descobrir onde está esse ideal. Segundo, conhecer as leis que regem a nossa mente, porque tudo começa na mente. Você que está acostumado a receber os nossos conteúdos, você já entendeu isso, não é? Que a Cite Noé veio esclarecer à humanidade duas verdades. Dentro desse capítulo 2, que começa na página 57, o mestre aqui dentro do capítulo já coloca, existem duas verdades. Uma que a gente chama de verdade vertical é aquela que esclarece a origem da nossa vida, a essência da nossa vida. Porque nós todos, sendo filhos de Deus, se o nosso Pai Deus é espírito, nós, filhos de Deus, também somos espíritos. Porém, estamos aqui nesse mundo das 3 dimensões, vivendo uma experiência humana. Então, entendendo isso, a prova está no esclarecimento dessas duas verdades. Existe a verdade vertical, que esclarece a origem da vida. Somos todos filhos de Deus. E quando a gente desenvolve essa consciência, a gente se posiciona na vertical. Só que como estamos aqui vivendo uma experiência humana, tudo que se manifesta aqui, a gente traduz como verdade horizontal, isto é, tudo que acontece aqui é projeção da nossa mente. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente reconhece no nosso pensamento, as palavras que a gente utiliza no nosso dia a dia e as atitudes que a gente vai tomando, tudo isso constitui a projeção da mente. Quando isso tudo se projeta aqui no mundo onde nós estamos, das 3 dimensões, as coisas vão se concretizando, vão aparecendo na forma. Por isso que aqui, na página 58, o mestre diz assim: abandone a ilusão de que o seu eu seja apenas um corpo material. O seu eu verdadeiro é um ser através do qual Deus se manifesta, o ser onipotente, onisciente, onipresente e infinito, ou seja, Deus. Não é? Então, nesse primeiro item, dentro do capítulo 2, já vem mostrando que é preciso que a gente renasça para esse lado, para a gente entender que não somos esse ser carnal. Nós utilizamos essa vestimenta chamada corpo carnal. Mas o que é que conduz? O que é que se manifesta através dessa carcaça, desse corpo carnal, que dá vida a ele? Porque ele é a parte material. Mas o que é que sustenta a vida como um todo? A vida essência, a vida de Deus. Então, por isso, com a visão espiritualista, a gente não fica mais perseguindo coisas materiais. Não que elas não sejam importantes, não que a gente não as deseje ou queira, mas a gente não coloca isso em primeiro plano. E justamente porque coloca como prioridade trabalhar a nossa espiritualidade, caminhar pelo lado da espiritualidade, a gente vai desenvolvendo essa união com Deus. E aí acontece aquilo que em muitos momentos dos livros nós vamos encontrar. Desenvolver a consciência de ser filho de Deus. O que seria isso? Consciência é ter ciência de que a gente sempre está com.
Com quem? Com Deus. Nós não fazemos nada sozinho. Em tudo a gente recebe a intuição, a inspiração, quando a gente vive na vertical. Porque tudo é manifestação do amor, da vida e da sabedoria de Deus. Está falando aqui. Todas as coisas são manifestações do amor de Deus. E quando a gente persevera na espiritualidade, a gente vai desenvolvendo essa visão. Então, não ficamos lamentando, né? Não ficamos olhando o lado negativo das coisas. A gente vai desenvolvendo a aplicação na verdade vertical no mundo onde nós estamos. Porque se nós não manifestássemos aqui nesse mundo das 3 dimensões, como seres humanos, Deus não teria como aparecer na forma. Porque sendo um ser amorfo, quando ele se manifesta através da sua criação, e a criação eu não estou me referindo apenas à humana, a gente sabe que Deus criou uma infinidade de seres, cada um de acordo com a sua espécie, cada um com a sua missão, cada um com seu talento. Assim, a missão da flor é desabrochar, a missão dos animais, né, é prestar serviço ao homem, sobretudo quando a gente pensa no cavalo, por exemplo, não é? Então você vai entendendo que toda a criação de Deus não é criada a esmo, tem uma finalidade. E qual a finalidade do homem em si? É manifestar a vida de Deus. E quando a gente vai caminhando pela espiritualidade, através da oração, da meditação, a gente vai crescendo nessa verticalidade. Com isso a gente vai desenvolvendo essa consciência, esse companheirismo com Deus, com os antepassados, com os anjos protetores. Isso tudo vai norteando a nossa vida como um todo. Por isso que o empreendimento próspero é aquele que está fundamentado nessa visão. Não é mais uma visão antiga, o velho já acabou, já passou. Nós temos que desenvolver docilidade para aceitar o novo, porque o novo representa uma mudança. Mudanças são importantes, porque vêm novos planos, novas ideias, novos colaboradores, novas conquistas. Não é isso mesmo? Então, é muito importante a gente, na dimensão onde estamos, que é o mundo aqui das 3 dimensões, desenvolvermos essa cultura, a cultura da paz, a cultura de estar sempre ligado na vertical a Deus. Porque assim nós vamos entendendo que para o meu empreendimento prosperar, é preciso que eu tenha uma visão diferenciada. Quando eu entender que o meu empreendimento me foi dado por Deus e está sob os meus cuidados, quando eu sentir que eu tenho junto comigo colaboradores invisíveis, que são os nossos guias espirituais, os nossos antepassados, juntando esses 2 elementos, desenvolvendo a consciência de que estamos ligados ao mundo espiritual e dele recebemos tudo aquilo que nos será necessário, nós vamos atraindo tudo que é necessário. Vamos atraindo bons colaboradores, fornecedores. Então, se o seu empreendimento for para servir a Deus, para levar felicidade à humanidade, se a sua filosofia de trabalho for essa, certamente que a harmonia já começa a reinar entre os ambientes de trabalho. E isso tudo vai fazer uma grande diferença. Esse é o empreendimento próspero, porque na essência ele já está provido de prosperidade. E na manifestação, que é estar aqui, quando esse filho de Deus, quando esse empresário de Deus, né, me permita chamar assim, estiver sempre pautando na verticalidade, sempre buscando as boas ideias, na oração, na mentalização, no caso da Seitanoye, na leitura das sutras. Então a gente vai aplicando isso no dia a dia e com isso vamos atraindo tudo aquilo que for necessário
E o que é melhor, sempre na mesma frequência, na mesma vibração. Porque quando a gente lê livros que contêm a verdade, quando a gente pratica a meditação Shinsokan, quando a gente lê as sutras sagradas, a gente manifesta atos de amor concreto. E por manifestar esses atos concretos, a verticalidade passa a acompanhar todo o desenvolvimento desse empreendimento. Porque o empreendimento criado por Deus, é claro que ele pode passar por fases. Fases são importantes, porque são ciclos. Então, dentro da prosperidade, se você já reparou, que nós, da Organização Prosperidade, nós oferecemos várias modalidades para compartilhar a verdade com você. É claro que agora nós estamos trabalhando só no virtual, mas nós realizamos palestras, conferências, seminários, tudo no momento no virtual. Encontros, o encontro da prosperidade. E nós temos também uma vertente totalmente focada nos princípios da prosperidade na vida empresarial e profissional. Eu estou me referindo ao ciclo de estudo da prosperidade. E como a gente está vivendo um modelo novo, arrojado e adequado à época que estamos, hoje nós chamamos o nosso ciclo New Ciclo da Prosperidade, Uniclass. A partir de uma classe única, nós vamos juntando aquelas pessoas que querem viver na vertical, mas também querem projetar grandes metas, grandes objetivos. Então procure mais informações no nosso site oficial da Seichonoye. Você encontra lá a área relativa à prosperidade e ali você vai encontrar todas as informações necessárias referentes a esse grande, como que eu poderia chamar, grande canal, não é? De união de todos aqueles que querem olhar a área empresarial de uma forma diferenciada. Visite, vai ser muito importante você conhecer tudo de bom que nós temos para oferecer para você. Porque, afinal, nós somos um canal de conteúdo e os conteúdos estão nas organizações. Mas como o nosso encontro é da prosperidade, eu estou me referindo especificamente à área da prosperidade. Então o homem é este ente celestial que vive no mundo da imagem verdadeira. Olha só, estou aplicando agora as duas verdades. É um ente celestial, isto é, veio do projeto de Deus, da ideia de Deus, da criação de Deus. Mas estamos aqui manifestando, em primeiro lugar, esse objetivo de vida que Deus semeou em nós. E, em segundo lugar, aprendendo na vida prática a permitir que apareça essa essência perfeita aqui. E que seria essa permissão? A prática diária do ensinamento. Porque graças à prática diária do ensinamento, nós vamos encontrando aqui solução para tudo que a gente buscar. Porque se busca em Deus já é até um princípio bíblico. Todos aqueles que buscam em Deus e a sua justiça vão encontrar, porque serão acrescentadas tudo aquilo que for necessário a nós para aplicar na vida prática. Então aqui na página 66, o nosso sagrado mestre Masaharta Neguchi fala assim: não precisamos viver aflitos e ansiosos procurando obter isto ou aquilo, pois tudo já nos é dado conforme a nossa necessidade. Então, daí a importância da oração diária, da meditação. Porque não falou lá no princípio que era necessária a introspecção? Introspecção é esse encontro diário com Deus. E nós que aplicamos isso na vida prática, nós aprendemos a fazer em dois momentos. Quando a gente acorda para iniciar o dia junto com Deus, porque cada um de nós, é Deus atuando através de nós. Por isso tem uma frase que a gente pode repetir no dia a dia com muita propriedade. Eu sou Deus atuando em todas as minhas atividades. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo flui, porque a nossa mente se organiza
Tu harmoniza e organiza. São dois momentos diferentes. Harmonizar porque está em paz. Organizada porque tem sabedoria, discernimento. Para ir primeiro para as prioridades, depois as coisas que devem ser feitas em segundo lugar, em terceiro e assim por diante. Então ele diz aqui que não precisamos viver aflitos, mas nós precisamos planejar. E através da oração, quando iniciamos o dia, fazendo 15 minutos de meditação e um oferecimento de uma súplica sagrada aos nossos antepassados, olha, 99% de possibilidade das nossas atividades encontrarem solução para tudo e de uma forma harmoniosa, sem prejudicar ninguém. Da mesma forma, antes de dormir, a gente também medita. Nem que seja de novo, por 10, 15 minutos. Para quê? Para agradecer o dia que a gente viveu, para abençoar as pessoas com as quais a gente se encontrou, para desejar prosperidade para um grande número de pessoas. Prosperidade, boas ideias e tudo que a gente enviar para o outro com sentimento de gratidão, retorna para nós em bênçãos. A gente não faz com essa intenção. A gente faz porque, sendo filhos de Deus, sentindo em nós o amor de Deus, é impossível não agir desta forma. Porque quando a gente aceita Deus e Ele passa a ganhar forma através de nós vamos vivendo de uma forma harmoniosa, cada vez mais próxima dos projetos de Deus em nós. E isso tudo é possível? Perguntaria você, claro, porque tudo existe dentro de nós. E a oração nos permite acessar o conteúdo interno que a gente tem. É o que está falando na página 67. Deus está dentro de você, aqui e agora. O reino de Deus está dentro de nós, já ensinou Jesus. Por isso, é necessário praticar atos de amor, generosidade. Porque a generosidade de praticar atos de caridade é o que nos permite cada vez mais nos aproximar de Deus, do projeto que Deus semeou em nós como um grande ideal. Afinal, nós estamos aqui na empreitada da vida. E na empreitada da vida é preciso encontrar um modo feliz de viver, de acordo com as situações que a gente vivencia aqui, ao nosso redor. Sem lastimar, sem sentimento de carência, sempre se sentindo possuidor de tudo aquilo que nos é necessário. E com isso nós vamos entendendo que, se a verdade horizontal me explica que tudo aqui é projeção da minha mente, naturalmente eu vou cultivando uma postura mental correta, porque eu vou aprendendo a orar e vigiar. São os dois momentos importantes que Jesus também deixou para nós, esclarecendo para nós, que é importantíssimo a oração, porque ela nos permite conectar com Deus, mas também é importantíssima a vigilância. Em que sentido seria a vigilância, você poderia perguntar? Prestar atenção nos pensamentos que a gente mantém, estar atento às palavras que a gente utiliza. Então, graças a essa postura mental correta, de estar atento aos pensamentos, às palavras, às atitudes, a gente vai desenvolvendo essa postura mental correta. E isso vai nos aproximando cada vez mais de Deus. E por que é importante? Deus nunca deixa de atender ao nosso pedido. Olha como é importante reconhecer isso na nossa mente. Deus nunca deixa de nos atender quando a gente está pronto para receber. E o que seria essa prontidão? Você perguntaria, o que é essa prontidão? Está explicado aqui na página 71. São necessários 3 tipos de fertilizantes para adubar a nossa mente. O mestre começa explicando aqui que para concretizar o nosso ideal, nós devemos adubar a árvore do ideal. Sabe como? Vamos imaginar que o nosso ideal esteja simbolizado como uma árvore. Uma árvore
para ficar frondosa, produzir folhas, galhos fortes, flores e frutos, é preciso ser adubada. Então, o que seria essa adubação no caso da árvore? Todos os fertilizantes necessários ao vigor que ela precisa manifestar para se manter cada vez mais ereta, cada vez mais frondosa. Assim também somos nós. E aí, como o mestre compara o nosso ideal ao desenvolvimento, manifestação da vida em forma de árvore, ele diz aqui: para isso, isto é, para adubar, para manter o nosso ideal cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais vigoroso, dinâmico, olha os 3 tipos de fertilizantes que são necessários: fertilizante mental, fertilizante material e fertilizante espiritual. Não estou dizendo para você que a visão é completamente arrojada. Quando você entender que o seu negócio é negócio de Deus, que você está tendo a oportunidade de administrar sob a regência de Deus, sob o acompanhamento de Deus. Por isso que você desenvolve uma consciência de estar sempre junto com Deus e com todo o plano espiritual que nos acompanha. Então, o que seria? Segundo a lei mental, tudo nos é retribuído de acordo com aquilo que damos. Então você poderia perguntar: onde eu vou descobrir esse fertilizante espiritual? Através da oração diária, da meditação Shinsokan, da leitura dos livros e da leitura de sutras e os atos de caridade, de amor, de compartilhamento. Isso vai constituindo esse fertilizante espiritual. E a meditação Shinsokan vai nos permitir fitar, porque a meditação faz a gente contemplar, faz a gente se sentir ligado a Deus. E no momento que a gente se sente ligado a Deus, a gente passa a visualizar mentalmente com os olhos espirituais. E visualizando, nós passamos a contemplar aquilo que já existe. Então, no caso do empresário, o que ele vai contemplar? O que é que já existe? Existe aquela empresa que nasceu para ser útil à humanidade, para levar felicidade ao maior número possível de pessoas, quer seja através de um produto que vai deixar todo mundo feliz, quer seja através de um serviço que seja prestado com atenção, com respeito, com competência, com bom atendimento. Então, tudo isso vai se encaminhando de forma natural, porque ali está presente esse fertilizante espiritual. Porque a pessoa que administra enxerga isso no momento da oração, contempla isso e, o que é mais importante, agradece a Deus por isso. E é isso que vai fazendo a grande diferença. Porque na oração meditativa, está explicando aqui, durante essa oração meditativa, envolver com pensamentos de infinita provisão o empreendimento que pretendemos realizar. Assim, esse empreendimento se desenvolverá no mundo da imagem verdadeira, ou seja, no mundo da infinita provisão. Pausa. Que é o mundo da imagem verdadeira, uma expressão que você já está se acostumando a ouvir, não é? Mundo da imagem verdadeira chamamos aquele mundo que no momento da oração a gente visualiza e contempla, onde tudo já está realizado. Visto isso, contemplado isto, quando a gente se sentir totalmente unido a Deus, a grande oportunidade a gente manifesta do fundo da nossa alma para trazer essa visão para o mundo das formas. Visualizou primeiro, porque tem a fé de que ele já existe. E traz para cá. O que seria esse trazer para cá? A hora que você aqui agradece, louva, bendiz e enaltece, ali a forma de manifestação já vai sendo produzida. O processo de manifestação
necessita ser acompanhado pelo sentimento de gratidão. Porque a gratidão vai organizando. Porque em vez de lamentar e achar que não tem, a gente sabe que já existe, sabe que já está pronto, e o fato de manifestar o sentimento de gratidão faz com que cada coisa vá se manifestando na hora certa, de forma adequada à pessoa, hora e lugar. Olha o principal benefício de contemplar aquilo que já existe. Então, imagem verdadeira é essa expressão significa isso. Eu contemplo, eu visualizo o que já existe. E no mundo da manifestação, isso vai ganhando forma à medida que eu utilizo as palavras corretas, não é? Não é para negar, é para louvar que já existe. Aí, à medida que você agradece, pouco a pouco tudo aquilo vai se encaminhando. Então, a empresa de Deus trabalha nesses moldes. Não é uma ficção, mas exige decisão. Decisão de caminhar pelo lado da espiritualidade. E tudo aquilo que for necessário para você usar no seu dia a dia, no New Ciclo da Prosperidade, você vai encontrar todo o conteúdo necessário através da nossa doutrina. Todos os princípios necessários, os fundamentos necessários que a doutrina da Seitonoi explica, e muitas vezes partindo da interpretação do Gênesis, porque ali está até a teoria econômica da provisão ilimitada, você vai descobrir isso, ingressando então nessa modalidade que a prosperidade nos oferece, nós vamos tendo contato com tudo isso que é necessário, primeiro compreender, segundo conscientizar que isso é verdade e aplicar na vida prática, que aí quem vai colher os frutos é você mesmo. E aí o mestre diz aqui, para adubarmos esse fertilizante com fertilizante mental, é necessário dedicarmos amor e sabedoria ao empreendimento. Olha que interessante! Dedicar amor e sabedoria. Esses vão ser os fertilizantes mentais. Porque o material vai ser consequência. O material vai se manifestar em decorrência desse sentimento convicto de que tudo já está pronto para mim. Basta que eu me aproxime dessa proteção pela qual eu sou regida, que isso vem em forma de ideia, vem em forma de colaborador, vem em forma de uma produção cada vez mais sempre pronta, né? Aquela produção que existe para o quê? Para deixar as pessoas felizes, para servir as pessoas. Então, o fertilizante espiritual, o fertilizante mental, são os dois que combinados trazem como principal decorrência o material. Porque aí é tudo aquilo que a gente vai necessitando, vai surgindo. Então é muito importante essa colaboração entre o espírito de religiosidade e aquilo que for necessário eu utilizar naquele momento. No caso do livro, o mestre aqui na página 72, ele traz um exemplo muito interessante. Ciência trabalhando junto com religião. Quando ele fala do senhor aqui, um médico, Frederick Banting. Que esse grande médico que na história da humanidade se tornou extremamente importante? Veja só. Frederick Banting descobriu um meio de curar o diabetes através do quê? O que ele fez? Olha que interessante os passos que ele foi seguindo. O intuito dele, o objetivo dele era trazer alguma coisa que pudesse ser utilizado no tratamento do diabetes. Então ele orava a Deus, ele agradecia a Deus, fervorosamente, o mestre diz aqui, ó. E por causa dessa postura de se sentir ligado a Deus, na verdade viver na vertical, o que aconteceu? Olha, antes de dormir, o que ele falava. Deus, respondei à minha prece. Que prece? Que ele queria encontrar um método, um tratamento que pudesse ajudar
no tratamento do diabetes. E olha que coisa interessante, olha aqui. Por volta das 2 horas da madrugada, despertou e repentinamente surgiram na sua mente 3 ideias que ele anotou. As ideias para curar o diabetes. Diabetes, o corpo não fabrica insulina, né? E isso eleva a taxa de glicose e com isso a pessoa fica totalmente com os efeitos, não é, dessa não produção da insulina. O que ele queria descobrir e acabou descobrindo foi a insulina. E veio do quê? Olha as 3 ideias que Deus enviou a ele. Amarre a saída do suco pancreático do cão, porque em princípio ele fazia as experiências com cães. Segunda coisa, aguarde durante 6 a 8 semanas. Terceira ideia, extraia eliminando os resíduos. Então, baseando-se nessas revelações, o doutor Frederick Banting conseguiu extrair insulina pura, que é o hormônio utilizado no tratamento do diabetes. Mas foi sozinho? Não, ele também atraiu um bom colaborador. Um outro médico companheiro chamado Charles Best. Então, os dois, em 1922, descobriram a insulina, que, utilizada no tratamento do diabetes, na verdade, não produz totalmente a cura, mas alivia o tratamento e proporciona ao organismo, com essa insulina que entra, manter, né, o nível de glicose, e aí a pessoa pode estender a vida dela por muito mais tempo. Mas é evidentemente que se entrar a religião nesse contexto, através da fé, através da devoção, através do sentimento de gratidão, a pessoa pode conquistar a cura? Pode. Então, como é importante entender que tudo está inserido nesse contexto programado por Deus. Por isso, o fertilizante espiritual é essa nossa conexão com Deus. E aí, então, surgiu, né, essa grande oportunidade. Milhares de pessoas passaram a ser salvas dessa doença. Então, o que foi que norteou a conquista do resultado por Frederick Banting? Foi o esforço, porque se você for ler a biografia dele, ele passou por desafios constantes. Todos os desafios que ele venceu foi porque ele tinha um ideal dentro dele: salvar, levar a salvação. E esse ideal, cultivado através da oração, da mentalização, da entrega aos cuidados de Deus, Deus respondeu através das ideias que brotaram, olha, durante o sono. Estão vendo como é importante, antes de dormir, a gente também fazer uma breve meditação? No nosso caso, meditação Shinsokan. Porque quem vai dormir é o corpo. O corpo precisa do sono. Senão a gente não fica em pé no dia seguinte. Mas o que anima esse corpo, essa parte material? A vida de Deus. Então, se antes de dormir, a gente já manter aquele contato, primeiro, agradecendo a tudo que viveu durante aquele dia. Segundo, abençoando todas as pessoas com as quais a gente se encontrou naquele dia. Terceiro, desejando paz, felicidade, prosperidade a todas as pessoas, você vai dormir em paz. E quando a gente dorme em paz e harmonia, o espírito que não dorme já vai recebendo as informações necessárias, assim como o médico recebeu. Será que é só ele que vai receber ou que recebeu e ninguém mais? Não. Estando em contato com Deus, as ideias de Deus que estão aí sobre nós brotam em nosso coração como um ideal, como uma nobre missão, como um grande objetivo de vida. E quando isso é colocado em prática, o benefício vem. Então, o esforço, gente, deve ser constante. O esforço, a perseverança, a postura mental correta, porque a seguir o livro vai abordando várias
vários subtítulos aqui, que vão mostrando diversas áreas que a gente precisa ir desenvolvendo, acompanhando o ideal nobre que Deus colocou em nós. Os anseios que contrariam o amor se frustram. Por isso que é importante estar com Deus, porque Deus é amor. E quando esse amor se manifesta através de mim, eu vou desenvolvendo elementos mentais que vão, não é, sendo produzidos pela nossa mente, e isso já é uma possibilidade do nosso ideal se concretizar. Continuando pelo livro. Sobre o trabalho em si. Como a gente entende o valor do trabalho, a importância do trabalho? Está aqui na parte 76. Quem trabalha com o único objetivo de ganhar dinheiro está vendendo a si próprio. Então, o objetivo de uma empresa, de um negócio próprio, não é lucrar, não é obter o dinheiro em primeira instância. A finalidade importante, principal, deve ser a de ser útil, a de servir, a de levar felicidade, deixar todo mundo feliz. Assim como aconteceu com Henry Ford. Era um mecânico, mas era um mecânico que tinha um ideal. Construir alguma coisa que possibilitasse felicidade para as pessoas. Diminuir o tempo, diminuir o percurso. Então, com isso, entendendo a mecânica dos carros, tinha um ideal nobre que era levar essa felicidade, esse benefício a todas as pessoas que pudessem ter os seus veículos. Veio a criação do automóvel. Olha que coisa interessante. Então, quando você analisa sempre com a ótica da espiritualidade e o sentimento de religiosidade, tudo combina. Tudo combina. Isso equivale, olha o que o mestre colocou aqui primeiro, né? O objetivo de trabalhar visando só o dinheiro. O mestre pisa fundo aqui. Em que sentido? Ele diz: isso equivale à prostituição, e com um agravante. Uma prostituta vende apenas o contato da pele e da mucosa do seu corpo, mas quem trabalha visando unicamente a remuneração está vendendo o corpo inteiro. É a comparação que ele faz aqui. Se este menosprezar aquela, não estará diferindo muito de um macaco que zomba da cara feia do outro macaco, sem perceber que a sua também é feia. O que a gente está vendo aqui fora tem muito a ver com o que a gente tem aqui dentro. É outra lei que diz: o que a sua mente reconhece é o que vai aparecendo. Semelhante atrai semelhante. E dentro dessas duas, dentro desse contexto, o poder que a palavra tem. Porque palavras são vibrações espirituais. Então o trabalho tem que ser realizado com alegria. Tudo que a gente faz na vida tem que estar impresso, tem que estar pautado na alegria. Se desejarmos realizar algo para a felicidade da humanidade, poderemos contar com a cooperação mental de toda a humanidade. E como estaremos em sintonia com Deus, teremos também inteiro apoio dele. Por isso, um desejo desse tipo será infalivelmente concretizado. Então a gente trabalha para manifestar o talento, para ser útil, para servir, para compartilhar aquele conhecimento que eu trago, a minha habilidade que eu desenvolvo, tudo através da semente que Deus colocou em mim, o ideal que Deus colocou em mim. E quando a gente se aposenta, olha que interessante, aqui na página 78, quando eu aposentar, eu vou parar de trabalhar? Bom, as pessoas que se aposentaram devem passar a trabalhar em benefício dos outros, já que até agora trabalharam para si mesmas. Devem começar exercendo alguma atividade que esteja ao seu alcance, por mais insignificante que pareça ser. Porque a nobreza do trabalho não está no trabalho em si, está na mente de quem executa aquele trabalho. Vejam só como muda completamente a nossa visão, porque as pessoas que não trabalham, você ficar ocioso, você aposentar e depois não fazer mais nada, olha o risco que você corre. Você pode passar a punir a si próprio,
Você pode começar a se sentir infeliz porque não está produzindo, não está compartilhando, não está sendo útil. Parou no próprio tempo. Então, todo mundo que se aposentar deve, sugestão aqui, começar um trabalho voluntário, por exemplo, ou um trabalho por conta própria, mas com essa visão arrojada de levar felicidade. Quando a pessoa se sente aborrecida, sem nenhum motivo, isso indica que a vida dela não está no caminho correto. Se ela se irrita e sente vontade de criticar todo mundo, é porque o seu subconsciente procura se defender, isto é, procura amenizar a sensação de culpa, apontando os defeitos e erros dos outros e se justificando, tá vendo? Então, ociosidade é inimiga do sucesso. E nós que praticamos o ensinamento da Seitanoye, que aprendemos a vivificar o tempo, o nosso tempo rende. Porque a gente começa o dia com oração e finaliza com oração. E dentro do processo de manifestação dos resultados da oração, a gente vai conseguindo com que o tempo renda, com que a gente faça muita coisa. Então, na verdade, não existe trabalho insignificante. Existe pessoa que executa o trabalho sem total dedicação, sem amor a ele, sem alegria. Não sentir a alegria de viver é uma forma variada de autoaversão. O que seria isso? Aversão por ela própria, né? Auto. A autoaversão brota quando a pessoa tem consciência de que não está sendo útil a ninguém. Então ela começa a se sentir infeliz. Por isso é importante sempre concentrar num único ideal. Porque o ideal movimenta tudo. O meu ideal, como foi semeado por Deus, movimenta tudo em nós. Provoca uma revolução, sabe? Joga fora a preguiça, a indolência e faz com que a gente, através do esforço constante, da dedicação, esse ideal que foi concebido por Deus vai ganhando forma e essa forma, quando planejada junto com Deus, é aquela completa, harmoniosa, que atrai tudo que for necessário para a gente cumprir o nosso ideal. Uma vez que nos concentremos na concretização de um ideal, devemos crer que ele já se encontra realizado no mundo, você até já sabe, da imagem verdadeira. Que é a imagem verdadeira? É o mundo da perfeição absoluta, que eu visualizo e contemplo no momento da minha meditação Shinsokan. E se tudo já está concretizado, o que eu preciso fazer para que ele apareça aqui, manifeste aqui? Cultivar a fé, a paciência, planejar, entregar tudo nas mãos de Deus e fazer aquilo que for aparecendo para você cumprir essa missão de ser útil. Porque à medida que você vai aplicando isso no seu dia a dia, de repente você encontra as pessoas certas. Tal como o médico lá, Frederick Banting, encontrou o outro médico, Charles, e os dois foram trabalhando, pesquisando, e conta a história de vida dele, que ele tinha um carro velho, Ford, e ele chegou até vender o próprio carro para investir na pesquisa, porque ele não estava contando com muita ajuda financeira extra, né, na própria situação social em que ele estava inserido na época, né, isso foi em 1900 e pouco. Então, até nisso, ele abriu mão, se desapegou, porque ele tinha o ideal, encontrar a solução para o caso do diabetes, para trazer a cura ou um tratamento que pudesse proporcionar a cura. O ideal era nobre, o investimento foi grande e o esforço constante. Não é? São os fertilizantes que ele foi usando. E ele aplicando com amor, sempre tendo como meta aquilo que ele queria alcançar, a ideia veio. As ideias de Deus vieram. E aí, aplicadas, ele conseguiu esse grande feito. Né? A partir disso, a gente tem aqui esse hormônio tão poderoso, que é a insulina, que ajuda no tratamento dos diabéticos. Não podemos esquecer no poder da palavra, porque o poder da palavra
está relacionado com o ideal, porque o ideal é nobre. Então, as palavras e os pensamentos que acompanharem a manifestação desse ideal devem ser nobres também. Por isso, tem uma norma que a gente precisa aplicar na vida prática. Nós precisamos ser impecáveis no uso da palavra. Olha só a palavra. Impecáveis quer dizer não usar a boca para qualquer coisa. Orando e vigiando. Procurando buscar na fonte. Onde é a fonte? A meditação. Tudo aquilo que combina com o meu ideal, com aquele propósito que Deus semeou em mim. Então, o ideal que surge em nós é uma dádiva de Deus, é o que fala aqui no final. Se o ideal nasce em nossa mente, é porque Deus semeou dentro de nós uma árvore do ideal. O fertilizante também acompanha a semente, mas se não soubermos utilizá-lo adequadamente, de nada adianta. Aí ele cita de novo. Há vários tipos de fertilizantes e várias maneiras de utilizá-los. Em primeiro lugar, agora ele está se referindo nesse momento ele está se referindo à aplicação. Como é que o espiritual, o mental e o material combinados, com os que ele vai citar aqui, produzem a concretização do ideal. Então ele diz, em primeiro lugar, aceitar docilmente esse ideal ou desejo de Deus, considerando-o dádiva de Deus. Aceitar. Então, tudo que estamos passando aqui, se você está hoje aqui pela primeira vez, e se o seu segmento social é ser um empresário, um empreendedor, você está vendo como a visão apresentada pela Seitianoye na área é completamente diferenciada? Pois é. Então, uma das coisas que a gente precisa aceitar na vida para crescer, para evoluir, para se graduar numa frequência cada vez mais ajustada e elevada, é aceitar docilmente. Porque quando a gente aceita docilmente, essa aceitação já produz em nós um sentimento de união com Deus, com futuros colaboradores, com o produto em si, com a prestação do serviço especializado, tudo vai surgindo. E tudo surge por quê? Porque você aceitou docilmente, como uma dádiva de Deus. Em segundo lugar, devemos ter a convicção de que esse ideal, sendo uma dádiva de Deus, concretizar-se-á infalivelmente. Então, não duvide. Fé. Fé em Deus. Fé em você. Autoconfiança cada vez mais elaborada. Porque quando esses três elementos se combinam, você vai desenvolvendo uma força gigantesca e essa força impulsiona o seu empreendimento. E um empreendimento pautado nessa visão não corre riscos. Porém, como a gente está inserido aqui no mundo terreno, eventualidades podem surgir. Mas a gente não vai perder o foco, não vai perder a bússola que orienta tudo. Que bússola é essa? A visão espiritualista. A certeza de que a gente tem grandes colaboradores, que são os nossos antepassados, os nossos guias espirituais. Porque nunca ninguém está sozinho. Por isso que o importante é desenvolver a consciência. Vou repetir aquilo que falei lá atrás. Ciência de que está acompanhado. Acompanhado por quem? Por Deus. Quando a consciência é pacífica, consciência que trabalha, por exemplo, a paciência para guardar a hora. E o que é a paciência? É a ciência da paz. É a certeza de que eu tenho um estado mental de harmonia em mim que vai fazer com que eu atraia aquilo que me é necessário. E em terceiro lugar, você já está aí esperando, não é mesmo? É o que está fechando o capítulo. Em terceiro lugar, devemos crer que todos os recursos para a realização desse ideal nos serão dados por Deus. Está vendo por que é importante a verticalidade?
quando a gente está na vertical, com espírito harmônico, com sentimento de gratidão, com o desejo, na alegria de servir e de ser útil, você vai tomando posse dos recursos. Os recursos vão vindo. As coisas vão surgindo, vão aparecendo, como surgiram lá para Henry Ford também. Quando o repórter pergunta, mas o senhor não tinha nada, não é? Não tinha nada, era um simples mecânico. Como construiu uma fortuna assim? O senhor está errado com essa afirmação. Eu sempre tive tudo desde o princípio. E o tudo a que ele se referia era certamente essa certeza de que havia nele um nobre ideal. O ideal de criar algo que fosse beneficiar um grande número de pessoas. Já que ele, Deus, semeou esse ideal em mim e orando com toda sinceridade, não sou eu quem realiza as minhas obras. Olha o canto evocativo que a gente aprende na Seitinoe. Canto evocativo é aquele chamamento. Evocativo, evocar, chamar. A gente chama Deus em primeiro lugar. A gente se sente o próprio Espírito de Deus em segundo lugar. A gente sabe que quem realiza tudo aqui é Deus através de nós. Só que eu vou fazendo, eu vou entrando em ação. E fechamos o canto evocativo louvando e enaltecendo Deus que se revelou através da Seitinoe. Então devemos aguardar a indicação de Deus quanto aos meios que nos levam à realização desse ideal. Porque às vezes a gente peca e falha quando isso aqui acontece. A gente não tem certeza. A falta de fé começa a aparecer e aí você começa a vacilar quanto a esse pensamento. Eu vou receber de Deus? Ele vai me enviar aquilo que é necessário? Daí a importância de cultivar a fé em Deus. Porque quando a gente tem fé em Deus, nós temos fé em nós. E quando essa fé manifesta através de nós, você emana isso ao seu redor. E aí você vai atraindo pessoas de fé ao seu redor. E com isso, esse empreendimento vai sendo aquele que é procurado por um grande número de pessoas. Porque ali é bem tratado, ali tem controle de qualidade, ali se oferece o melhor, ali todo mundo é tratado com respeito, com alegria. Olha como muda. Pois é, você quer saber mais? Venha participar dos nossos eventos ligados à prosperidade. Entre no nosso site oficial, descubra lá que caminho é esse para eu participar do New Ciclo da Prosperidade Uniclass. Aquele que, junto com uma porção de pessoas que pensam como eu, que querem crescer como eu, que querem olhar para tudo de uma maneira diferenciada, esse é o caminho que a prosperidade oferece para você. Independentemente do fato de recebermos ou não a orientação de Deus, devemos agir sempre no sentido de beneficiar o próximo com algum talento de que somos dotados. Beneficiar o próximo. Nunca esqueci disso. Beneficiar o próximo. Hoje acordei. Que oportunidade eu vou ter para beneficiar o próximo? Não sei. Depois da nossa oração nós vamos saber. Conexão com Deus e com antepassados, as ideias surgem. Então, beneficiar o próximo é o mesmo que praticar atos com amor. Então, quando beneficiarmos os outros, nossa vibração mental sintonizará com a vibração de Deus e receberemos a sua orientação. Assim, nós fechamos esse capítulo, que passou por vários subtítulos aqui importantes, cujo tema ideal foi: que faço para cultivar esse ideal nobre que Deus colocou em mim? E a partir da leitura, olha, eu estou falando só do capítulo 2, mas existem vários capítulos aqui. E de acordo com o item, com o tema, com o título, são vários itens para cada dia. 365 itens para alcançar o ideal. Volume 1. Existe o volume 2 também, que dá o prosseguimento. Então, entrando na nossa livraria virtual, você também vai encontrar todos os títulos, inclusive esses, mas não somente esses, porque a nossa literatura tanegutiana é vasta. Não só de livros
escritos pelo nosso fundador, Sagrado Mestre Masaru Taniguchi, professor Seiichi Taniguchi, professora Teruko, professora Junko, e os autores brasileiros também, que são maravilhosos. Yoshio Bukai, Heitor Miyazaki, Ennio Masaki-Hara, e até vem vindo um novo aí, escrito pela nossa querida Viviane de Macedo Hara. Mas, para encerrar nossa prosa hoje, vamos fazer uma oração? Porque a oração já faz a gente continuar a conexão com Deus. Já que todo esse período a gente ficou conectado com Ele, através da explicação dada aqui por Ele, através de mim, por isso eu agradeço o fato de você ficar conosco. Se você ficou conosco, você é essa pessoa disciplinada, que está permitindo que a verdade toque em você, flui através de você. Por isso você vai encontrando respostas para todas as suas indagações. Mas então ofereço a vocês aqui agora uma oração que está aqui na página 173 do livro Minhas Orações. Olha, é pequeno porque pode ser considerado um livro de bolso, né? Mas tem orações para tudo, divididas em vários blocos. Oração para a gente entrar em sintonia com o desejo sincero que vem do fundo da alma. E graças às palavras bem colocadas, a gente atrai a concretização. Então fique aí numa melhor posição que for permitida a você, mas acompanhe, mergulhe comigo nas palavras fortes e vigorosas dessa oração pela prosperidade da empresa. Jamais me esqueço de agradecer a Deus pela prosperidade que me concedeu. Toda a provisão necessária já está em minhas mãos. Minha fé controla todas as riquezas do mundo. Deus me atende antes que eu lhe peço algo. Logo, todas as coisas boas que desejo já estão em minhas mãos. Cristo ensinou: tudo que pedirdes orando, crede que já o recebeis, e tê-lo-eis. Tudo quanto desejo já está realizado no mundo das ideias e está se concretizando também no plano material. Já recebi no mundo das ideias aquilo que desejo e o receberei também neste mundo palpável, pois toda ideia se materializa. Tenho certeza disso e agradeço a Deus. Já estou vendo a prosperidade da minha empresa e sinto-me transbordante de alegria. Estou jubiloso, pois concretizei que possuo força para realizar tudo segundo meu pensamento. Agradeço infinitamente a Deus pela vida e pela riqueza que já recebi. Mas riqueza mesmo foi ter a sua companhia nesse período. Muito obrigado por acompanhar mais um momento da Seiti-no-ie, nesse canal de conteúdo que existe para compartilhar com você somente conteúdos primorosos. Por isso que a gente agradece. Se você coloca o seu like, você está nos ajudando a melhorar. Se você compartilha, você está espalhando essa verdade. E até uma próxima oportunidade. Abençoo e agradeço a cada um de vocês. Estejam em paz, estejam com Deus e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, muito obrigado.